Olá, alunos! Estamos dando continuidade ao módulo 9 do curso de extensão em metodologias ativas da FATEC Itu. Eu sou a professora Luciane Panisson e neste módulo nós estamos discutindo como efetivamente desenvolver nossos espaços de aprendizagem, levando em consideração as características que eles devem ter, os componentes e os princípios visuais. E agora nós vamos discutir um pouco sobre os tipos de espaços de aprendizagem passíveis de existir nas escolas e como nós devemos pensar a nossa sala de aula para que vários desses espaços possam estar contemplados dentro dela, tá? Então, no livro de referência que vocês receberam sobre metodologias ativas e personalizadas de aprendizagem, se discute, e até citado no capítulo 9, um artigo do Evan McIntosh sobre cliques tijolos quando digital, aprendizagem e espaço físico se encontram, né? Nesse artigo ele faz uma analogia do digital para o espaço físico e ele fala que dessa mesma maneira o espaço da sala ele tem que proporcionar diversos microambientes, assim como a escola como um todo deve proporcionar todos esses espaços que ele destaca. O primeiro deles são espaços chamados de secretos, né? Salas de estudo individuais que permitam certa privacidade. E daí a gente vê destaque para áreas com mobiliários um pouco mais elevado, que causem um certo tipo de privacidade, mesmo que não tenha paredes necessariamente, né? Esses espaços secretos, esses cantinhos que os estudantes vão descobrindo, eles são ótimos para que eles se apropriem realmente desses locais e permaneçam uma boa quantidade de tempo nele, fazendo com que eles sejam instigados na questão mais criativa e vão criando novamente aquilo que eu já mencionei no vídeo anterior, que é o sentimento de pertencimento, tá? Então, os espaços secretos, eles podem ser tanto salas de estudo, quanto pods, né, casulos ali proporcionados por um mobiliário diferenciado que fazem com que os estudantes interajam com eles. Depois, espaços de participação. Todas as áreas sociais, desde a entrada, saguão principal, corredores onde esses estudantes acabam se aglomerando, eles são chamados de espaços de participação, onde é possível uma reunião de pessoas e onde, além da movimentação entre um local e outro, é possível fazer uso desse local para outras finalidades, como, por exemplo, o ensino. Outro espaço são os espaços de observação. Então, a gente muda aí a concepção de auditórios, salas de conferência, para espaços de observação, o quanto mais interativos possíveis e que não necessariamente precisam ter mobiliário comum de um auditório ou de uma sala de conferência, né? Se a gente observar, por exemplo, os museus, eles continuamente, museus que trabalham com recursos audiovisuais, têm espaços de observação, onde as pessoas ficam encostadas, onde as pessoas sentam no chão, onde as pessoas têm outra experiência para poder observar, né? Um exemplo disso é o Museu do Amanhã, que ele tem uma apresentação audiovisual bem interessante, numa sala fechada, no Rio de Janeiro, e também o Museu da Língua Portuguesa tinha, né, uma sala assim em São Paulo, antes do seu incêndio, que também tinha uma apresentação multimídia e era um ótimo espaço de observação. Além disso, as salas de estudo são consideradas espaços de grupo e elas proporcionam uma interação entre os pares, então entre os alunos, entre os estudantes. Geralmente, os espaços de grupo tendem a ser mais divertidos, mais lúdicos e mais semelhantes ao mundo do trabalho, né? Conforme os exemplos que eu dei no vídeo anterior, quando eu cito que a escola vai se assemelhar muito às novas empresas contemporâneas que têm um layout diferente e permite mais o exercício da criatividade. Existem também outros locais que muitas vezes a gente chama de laboratórios, mas que hoje são conhecidos como espaços de execução, ou ainda espaços maker, né? Essa analogia aí do termo espaço maker está muito ligado à questão dos Fab Labs, né? Dos locais onde você pode
você tem os equipamentos para você fazer construção de alguma coisa, e várias escolas já estão incorporando um espaço maker, onde os alunos colocam a mão na massa, onde eles têm equipamentos, onde eles têm impressora 3D, máquinas de corte, ou enfim, um outro tipo de espaço maker, mas onde possa ser aplicados os conteúdos que estão sendo abordados em sala. E depois existem ainda os espaços de publicação, que o Evan McIntosh considera toda a escola, porque ele destaca o seguinte: a escola ela tem que ser o local onde se produz conteúdo, onde se produz experiência, onde se produz compartilhamento. Então, toda a escola é um espaço de publicação. E quando a gente entra na questão da publicação, a gente está tanto no sentido da publicação institucional, né? É um espaço onde os professores podem fazer uso para se conectar com os estudantes, onde a gestão pode fazer uso para se conectar com toda a comunidade acadêmica, com toda a comunidade escolar, mas também onde os estudantes podem fazer uso para a produção dos seus próprios conteúdos, sejam eles relacionados aos assuntos da aula ou sejam eles relacionados à sua vida social, né? Levando em consideração que hoje em dia as redes sociais elas são predominantes aí no uso a partir, né, dos adolescentes. As crianças fazem uma utilização um pouquinho mais limitada de rede social, o que é uma coisa importante, porque a utilização da tecnologia muito precoce ela tem efeitos meio danosos para as crianças, então é melhor que os pais tomem conta disso, mas no entanto é muito difícil você controlar um adolescente de estar produzindo conteúdo, porque isso é uma prática já muito comum, e essas gerações mais novas, a gente pode, né, principalmente a geração Z, e até já alguns membros da geração alfa, eles fazem muito uso da criação de conteúdos mesmo, identitários, de conteúdos próprios, e apresentam esses conteúdos para o mundo, seja em sites, blogs e nas suas redes sociais. Nesse sentido, a escola, né, levando em consideração aquela premissa dos princípios visuais, ela tem que ser visualmente agradável para se tornar como um todo um espaço de publicação, onde o aluno compartilha o seu dia a dia, né? E ao fazer isso, ele se apropria desse espaço também e ele se torna parte desse todo. Então, o Evan McIntosh destaca justamente isso, que toda escola é onde se produz conteúdo, é onde se produz experiência e, consequentemente, onde se produz compartilhamento. E além desses espaços que ele não gosta de nomear especificamente, né, com o nome de uma sala específica, nós temos os locais convencionados já, que todos já estão habituados. O primeiro deles, então, são os auditórios, né? E o que é importante a gente observar nos auditórios? Que eles tenham um grande impacto visual, porque geralmente eles são concebidos para receber um número maior de pessoas, né? E para receber atividades distintas das atividades feitas em sala de aula. Que eles tenham múltiplas tecnologias embutidas nesse local, tanto de áudio quanto de vídeo, quanto de controle de temperatura, mas além de tudo, que eles sejam confortáveis para o olhar e confortáveis para o uso mesmo, né? Com cadeiras que preservem o conforto, com espaço, com uma iluminação adequada. Na imagem que vocês estão vendo na tela, é um exemplo da Universidade de Queensland, na Austrália, e justamente o auditório novo, ele tem uma fachada envidraçada, onde a gente pode, além de receber a luz solar, a gente pode ver o lado externo, ao mesmo tempo em que ele tem esses brises, né, internos, que eles controlam a entrada da luminosidade quando é necessário, ou seja, você traz, né, um pouco do que está fora, da natureza, do todo da instituição fora, para dentro desse espaço, dando aí um conforto visual bastante grande. Depois, as salas de conferências são salas um pouco menores, e geralmente as salas de conferência permitem um certo trabalho em grupo, ou com mesas, como é o exemplo dessa sala de conferência do Newman Collaborative, mas geralmente as poltronas, elas possuem aquele braço, né, articulado como uma mini mesa aí, que permite que seja feita anotações enquanto está assistindo uma palestra ou uma aula. Então, as salas de conferência,
elas podem ser feitas tanto em um único nível, né? Todas as carteiras estão no mesmo nível do apresentador, ou em diferentes patamares, onde eu tenho um apresentador e eu tenho níveis aí de cadeiras para que todos tenham a melhor visualização da tela e do apresentador. E geralmente quando elas são menores e não é possível ter um telão muito grande, é importante que se tenha telas auxiliares, né, nas laterais, que auxiliam tanto o professor, mas que auxiliam também quem está sentado em diferentes ângulos de conseguir observar o que o professor está mostrando na tela. Um outro local são os chamados centros de aprendizagem. Então, a gente percebe uma transformação da nomenclatura, tá, da sala de aula para centro de aprendizagem. Nesse sentido, essa sala ela tem que ter tecnologia aplicada a todo o design desse local, né? E permitir diferentes tipos de aprendizagem. Então, a gente vê um exemplo aí da Universidade de Indiana, né? Numa sala chamada Mosaic Classroom, onde eles trabalham com esse sistema de células, né? De aprendizado, onde cada célula tem um grupo, né? De 6 integrantes e uma tela disponível que é conectada tanto ao computador central, que é controlado pelo professor, quanto pode ser conectada aos dispositivos dos estudantes, os seus computadores, enfim, para que eles possam realizar as suas atividades em grupo. Isso facilita porque, com múltiplas telas, os alunos não precisam estar todos virados ou todos olhando o professor ao mesmo tempo, mas eles vão ter todos acesso à informação do que está sendo mostrado. Ao mesmo tempo que essas telas elas permitem uma certa autonomia. E daí você pensa, tá, mas com baixos recursos, numa instituição que não tem esse investimento, como que a gente pode estar transformando esses centros de aprendizagem? A tecnologia não é necessariamente o dispositivo ou o equipamento que está instalado, mas ela é a forma com que se utiliza a metodologia dentro desse local. Por exemplo, numa escola que não tem muitos recursos, que é complicado a gente estar fazendo inserção de computadores ou de telas em cada grupo, é possível que a gente trabalhe com lousas menores, que elas fiquem em cada célula e os alunos possam fazer uso dela. Essa lousa nem precisa ser uma coisa fixa, ela pode ser algo menor, que fique sobre as mesas, que vá andando, que permita que os alunos façam anotações, ou até uma parede que permite com que eles interajam, colhem post-its, enquanto eles estão no seu processo ali de aprendizagem e enquanto eles estão no meio do seu brainstorming para resolver as diversas questões, independente do que eles estão aprendendo. Então, não necessariamente eu preciso de um equipamento tecnológico, mas eu posso inserir uma tecnologia barata e simples junto de uma metodologia adequada e ter excelentes resultados. Um outro local, também conhecido como laboratório de formação profissional, geralmente é muito confundido até com os próprios laboratórios de informática, né? Os laboratórios de formação profissional são justamente aquelas salas onde existem os equipamentos, existem, né, uma estrutura necessária ao entendimento daquela profissão que está sendo aprendida ali. Eles são muito mais comuns em instituições de ensino superior, escolas de negócios, como é o exemplo aí da The Place, que está na tela. Por quê? Porque já está mais ligada com o mundo do trabalho. Então, o design do local é um pouco mais dinâmico, né? Não necessariamente a gente tem uma estrutura do professor como figura central, mas o professor vai se deslocando entre os espaços. O arranjo das mesas é disposto de uma forma de células de trabalho. E a gente percebe que ele é sempre muito colaborativo e flexível para as diferentes atividades executadas. Então, para instituições de ensino superior, pensar em laboratórios de formação profissional é muito interessante, porque daí é nele que a gente coloca equipamentos específicos, levando em consideração que ele deve ser um pouco diferente de uma sala fria, com computadores todos direcionados no mesmo local. Depois, existem outros espaços que são as chamadas salas de estudo privadas ou semi-privadas. E nessa imagem do Krause Innovation Center, é possível a gente observar o que eu tinha citado anteriormente dos pods, né, dessas células mais fechadas, para que os alunos tenham esses espaços meio secretos. Então, observem que é um mobiliário e ele possui um fechamento atrás do encosto
né, do mobiliário, mas não necessariamente é uma sala com porta e todas as laterais fechadas. Então, esses locais onde é possível ter uma certa privacidade, eles são bastante importantes e eles geram ali espaços mais individuais ou de trabalhos em pequenos grupos, aliado a conforto. E é sempre bem interessante observar que, na maioria dos casos pesquisados, todos esses espaços privados ou semi-privados se apresentam com um mobiliário diferente, com uma cor diferente ou com uma característica visual muito diferente do resto do mobiliário, para causar um contraste mesmo onde eles estão inseridos e também para que eles sejam um ponto de atração dentro daquele local. Então, pensando em todos esses tipos de espaço, né, desde a nossa sala de aula, desde os auditórios, às vezes a gente não consegue, né, perceber e projetar alguma coisa muito diferente da estrutura que a gente já tem, até por uma questão institucional ou de investimento, mas existem possibilidades da gente projetar o nosso espaço de aprendizagem sem mexer necessariamente no espaço físico, mas pensando em maneiras um pouco mais criativas para estar realizando isso. Nesse sentido, eu havia falado na aula 4 justamente de como a gente pode estar executando, né, um projeto aí para estar modificando esses espaços. E nesse projeto, a gente tem que levar em consideração todos os atores envolvidos, sejam os gestores da escola, sejam os professores, sejam os estudantes, uma equipe de apoio que vai nos ajudar com as questões mais práticas, né? E até mesmo técnicas de pintura, de concerto, e os designers e quem vai estar concebendo esse espaço. Para isso, é importante que a gente faça uma análise da nossa sala em alguns quesitos, né? Principalmente para entender o que a gente já tem, o que é possível mudar, o que é necessário melhorar ou aquilo que vai entrar para um projeto futuro, porque hoje está muito distante da nossa realidade. Para isso, eu criei essa seguinte lista para que seja possível o professor fazer uma análise do seu espaço nesses quesitos. Então, a primeira coisa, com relação ao tipo de infraestrutura, né? Digital, o que a sala atualmente possui de infraestrutura digital, de mobilidade, as carteiras são móveis, não é? É possível ter uma lousa móvel, de independência, de relacionamentos sociais dentro do ambiente interno. Então, você tem um canto que as pessoas se organizam mais, um local, um puff, uma área diferente, onde os estudantes ficam mais tempo, e uma área onde eles tenham também mais momentos de participação, que às vezes ela está contemplada aí como um tablado, enfim, né? Uma tela, um local onde eles costumam participar melhor. Depois a gente também tem que anotar as características que esse ambiente tem, em termos de flexibilidade, intensidade visual, criatividade e ergonomia. E na sequência, quais são os componentes que atualmente são desenvolvidos, tanto tecnológico, quanto social, quanto psicológico, quanto cognitivo nesse local. E em seguida, os princípios visuais. Quais desses princípios visuais e como eles se apresentam dentro da sala de aula. A partir desse levantamento, a gente vai fazer um outro levantamento junto com os estudantes do que poderia ser criado para esse espaço e o que eles esperariam deste espaço em termos de estrutura, características, componentes e princípios visuais. E a gente vai fazer o cruzamento entre o que nós temos, que foi levantado, e o que é desejo das pessoas que ocupam e fazem a utilização deste local. Em seguida, eu desenvolvi esse modelo de Canvas, né? O que é um Canvas? É um painel onde a gente consegue ter uma visualização completa de alguma proposta de projeto. Ele é inspirado no Business Canvas, né? No modelo de Canvas de negócios, onde a gente consegue visualizar um negócio como um todo. Neste caso, esse é um Canvas criado para projetos de espaço de aprendizagem. Então, a partir daquele levantamento da tela anterior, a gente consegue perceber e fazer um levantamento criando um canvas para poder visualizar tudo que pode ser criado dentro de um espaço de aprendizagem. Na primeira parte,
que é a de identificação, a gente coloca o tipo do espaço, então é a sala tal, né? Qual que é o objetivo do professor em readequar esse local? Qual que é a visão institucional e quais foram os principais desejos dos alunos levantados? Para que a gente entenda como está cruzando todas as informações para estar propondo um arranjo diferente, um mobiliário diferente, uma cor diferente, qualquer mudança que seja feita dentro dessa sala de aula. A partir desse momento de identificação, a gente vai para a questão do contexto, né? Qual é a estrutura existente? E a gente pega essa tabela anterior, onde a gente fez esse levantamento aí da infraestrutura e de tudo o que o local tem, e a gente então vai preencher ali o que existe atualmente e qual é o perfil dos usuários daquele espaço. Porque às vezes uma mesma sala ela é utilizada em diferentes momentos por usuários muito distintos. Então, neste caso, a gente tem que pensar num local que ele seja agradável, confortável e fácil de usar por esses diferentes tipos de usuários. Caso os meus usuários eles tenham um perfil único, por exemplo, seja uma sala de educação infantil e tanto no período matutino quanto vespertino, são crianças da mesma idade que ocupam aquele espaço. Logo, eu preciso saber quais são as características deste público, mas eu sei que tanto para a parte da manhã quanto para a parte da tarde, essa sala vai ser bem utilizada por este grupo de pessoas. Em seguida, depois do momento de contexto, a gente volta o olhar para o momento de ideação, que é quando a gente vai começar a fazer um levantamento de ideias. A partir da observação dos desejos dos alunos, das suas necessidades, a gente começa a colocar, anotado nessa coluna de ideação, o que, por exemplo, pode ser pensado para cada espaço dentro da sala de aula. Então aqui vai ser a área onde o professor vai ficar. Ali no outro canto da esquerda vai ser o local onde os estudantes vão se apresentar. No canto, na outra área da sala, vai ser o local de pesquisa. E a gente pode dar um nome para cada um desses espaços, como zona do professor, zona de pesquisa, zona de apresentação, zona de criatividade, ou o nome que vocês quiserem dar. Nesse momento de ideação, é justamente um momento de brainstorming, onde a gente vai anotar tanto as ideias dos alunos, mais pertinentes a esse local, quanto as ideias dos professores, para depois fazer uma seleção de quais são mais adequadas dentro da nossa estrutura, seja uma estrutura física, seja uma estrutura de pessoal, de matéria-prima ou de recursos. Na sequência, a gente passa daí a analisar essas ideias, essa tempestade de ideias criada na fase de ideação, e a gente seleciona quais serão passíveis de serem executadas no nosso contexto e vai para a fase de criação, elencando especificamente formas, cores, materiais, texturas e o que se espera do layout, né? Para que a gente de fato consiga conceber esse espaço. A fase de criação ela é importante porque quando a gente pensa de maneira individualizada, a gente já vai também imaginando qual seria o mobiliário, quais seriam os materiais aplicados, né? Quais seriam as possibilidades de trabalhar o layout, caso ele não seja possível de ser totalmente flexível, né? Então, tudo isso entra na fase de criação. Em seguida, a gente tem que fazer uma lista de quais são os nossos recursos humanos e financeiros disponíveis, né? Às vezes a gente não tem muito recurso financeiro, mas a gente pode buscar doações, a gente pode buscar voluntários para estar participando do processo e estar auxiliando aí o desenvolvimento desse local. E na sequência, a gente faz uma lista observando tudo que essa sala já possuía e a gente divide ela em aquisição, doação ou reaproveitamento. Eu tenho mesas que estão em bom estado de uso, então elas serão reaproveitadas. Não, nós precisamos de um sofá, vamos buscar doação. Ou não, precisamos ter um projetor com um computador que seja um pouco mais atualizado. Então, esse vai para a lista de aquisição. Assim, a gente consegue ter uma noção de curto, médio e longo prazo de quais serão os investimentos necessários para que esse espaço fique completo e possa ser utilizado. E a partir daí, vem uma outra etapa, que é uma etapa mais projetual, que é justamente
pegar todas as ideias da etapa de ideação e de criação e colocar no papel, por meio de plantas, né? Por meio de uma representação gráfica. Na fase de ideação, quando a gente vai conversar com os estudantes para saber a opinião deles, uma ferramenta muito interessante é justamente fazer uso de maquetes com os estudantes, onde eles podem construir uma maquete do que seria sua sala de aula ideal. Quando eles fazem esse processo de pensar a sua sala e os espaços e as características que elas teriam, eles apresentam pontos de vista muito distintos para os professores, que podem fazer uso das melhores ideias desde que elas sejam pertinentes à proposta do espaço. Então, as maquetes são uma ferramenta muito fácil de utilizar, dá para trabalhar com estudantes de diversas idades e ela também é muito lúdica, então ela faz com que a sua participação seja maior. Depois a gente pode fazer também uma votação das melhores propostas, uma análise do que foi proposto, se aquilo é possível ou não de ser executado e contando com a ajuda dos estudantes em pensar como é possível executar. Porque às vezes os próprios estudantes conseguem se organizar e ajudar na execução, tanto eles trabalhando quanto convocando a própria família para estar participando junto desse processo. Pessoal, então a gente está encerrando este módulo, né, do capítulo 9. Esse Canvas, a ideia, ele é bem aberto conceitualmente para que ele possa ser trabalhado em diferentes esferas e para diferentes tipos de sala. Para ser utilizado em grupo, ele pode ser impresso num tamanho maior ou desenhado numa lousa e você pode fazer a utilização de post-its preenchendo todas as informações, assim como os canvas de negócios são preenchidos atualmente. A ideia é que ele seja uma ferramenta, então ele não existe um padrão de resposta, porque tudo isso vai estar ligado ao projeto do seu espaço. Mas ele é uma ferramenta de apoio para que você lembre de levar em consideração requisitos importantes na hora de conceber melhorias no espaço que você já utiliza ou na hora de pensar em como projetar esse local, né? Se futuramente arquitetos ou designers estiverem também fazendo parte desse treinamento, é legal observar que, além dos requisitos exigidos pela arquitetura, como as normatizações, é importante realizar esses processos de conexão com a comunidade acadêmica para que elas participem do processo de projeto, porque, afinal de contas, eles serão os usuários e a ideia é que os espaços sejam flexíveis e estejam continuamente em movimento e se transformando, fazendo uso aí de metodologias mais contemporâneas. Por isso, é importante todo profissional contatar, né, quem vai ser o público desse local, coletar as suas informações e fazer com que ele participe do processo de concepção do projeto. Nós nos encontraremos depois deste vídeo, a gente tem o nosso encontro online e eu aguardo vocês até lá.